Olá, meus alunos e minhas alunas. Meu nome é Gustavo Henrique, sou professor de filosofia. Na aula de hoje iremos trabalhar sobre Aristóteles, um dos principais pensadores da filosofia grega, tá? Sócrates, Platão e Aristóteles formam um pilar dessa filosofia grega. Inclusive, até hoje são debatidos as questões e as abordagens filosóficas dessas três figuras emblemáticas. O Aristóteles ele era proveniente da Macedônia. Ele não era grego em si, ele era um estrangeiro, ele nasceu na cidade de Estagira, por isso em muitas obras relatam que ele é um estagirista, tá? Estagirista é quem nasceu na cidade de Estagira. Ele veio de uma família de médicos que já tinha uma cultura e uma longa linhagem de médicos. O próprio pai do Aristóteles pertencia à alta classe e servia ao rei Felipe II. Então, o Aristóteles ele já vai nascer com esse pezinho na aristocracia. Quando o Aristóteles está prestes a completar os seus 18 anos de idade, ele vai para a Grécia, principalmente na cidade de Atenas, para aprender e se educar lá. Nesse período, a Grécia ela era considerada como polo de desenvolvimento cultural, principalmente a cidade de Atenas. Muitos filhos de imperadores iam para Atenas para aprender a filosofia, para aprender o sistema de desenvolvimento matemático e etc. E o governo macedônio sempre teve o sonho de conquistar a Grécia, tá? O Aristóteles, quando ele se matricula na Academia de Platão, ele já demonstra ter um conhecimento avançado da média, inclusive domínio nas áreas de exatas, certo? Então Platão vai acabar vendo esse menino e vai educá-lo pessoalmente. Aqui, Platão começa a elaborar o seu próprio sistema filosófico, ao mesmo tempo que o seu discípulo Aristóteles questiona ele e desenvolve o próprio dele. Ou seja, mesmo o Aristóteles sendo discípulo de Platão, não segue o mesmo caminho que o mestre, tá? E isso é algo normal na filosofia. O Platão ele estava mais voltado para a ideia de desenvolvimento das ideias, enquanto o Aristóteles estava mais voltado para um desenvolvimento de uma ciência no qual o mundo físico fosse a base. O próprio Aristóteles, quando vai chegar próximo à sua maturidade, ele vai ensinar o filho do imperador da Macedônia. O filho dele, que era o próprio Alexandre o Grande, que era filho do rei Filipe II. O Aristóteles, quando ele passa por umas monte de jornadas emblemáticas e está beirando a sua velhice, ele vai fundar a escola chamada Liceu. O que acontece? Platão vai falecer. Porém, como Aristóteles era o discípulo mais proeminente, era para ele ter herdado a escola de seu mestre. Porém, como ele era um estrangeiro, ele perde esse direito. Na Grécia Antiga existia muito preconceito com os estrangeiros. Todo e qualquer estrangeiro era visto como bárbaro. E ele não tinha direitos como cidadão. Na Grécia, cidadão só era aquela pessoa que era de pai e de mãe grega, que nasceu lá na cidade, tá? Existia uma grande diferença entre cidadão e habitante. O habitante ele podia viver e fazer comércios lá na Grécia Antiga, mas ele não tinha direitos legislativos nem jurídicos. O próprio Aristóteles fica decepcionado com isso, começa a fazer uma série de viagens para outras cidades-estados e para outros países vizinhos. A partir disso, ele desenvolve a sua cultura, ele retorna para a Macedônia e começa a educar Alexandre o Grande. Porém, o Império Macedônico começa a invadir a Grécia Antiga e nisso eles dominam os gregos. Aristóteles retorna nesse período e funda sua própria escola, chamada o Liceu. Lá ele vai desenvolver a área de estudo de ciências naturais, por isso que ele é um dos pioneiros na área de biologia. O Aristóteles e seus discípulos vão receber o apelido de peripatéticos, porque o Aristóteles caminhava com seus discípulos ensinando. E todos os estudos dele eram feitos em ambiente aberto, tá? Eles ficavam comparando a natureza, a diferença de um animal para outro, de uma espécie de planta para outra. E peripatos vem da palavra grega que significa passeio, passear, caminhar, tá? Com a morte do Alexandre o Grande, em 323 a.C., o Aristóteles se vê obrigado a fugir de Atenas, porque a vida dele acaba entrando em risco. Os gregos começaram a ter um preconceito enraizado sobre os macedônios porque foram dominados pelos mesmos. E nessa condição de escravo dominado,
de servo, os gregos começam a perseguir o Aristóteles, porque o Aristóteles foi o professor do imperador Alexandre o Grande. O próprio Aristóteles foge e, ao fugir, ele diz: olha, eu estou fazendo um favor para vocês gregos, porque senão vocês cometeriam o mesmo crime. O primeiro foi matar Sócrates, o segundo seria me matar. Quando Aristóteles foge, ele vai se estabelecer em Calcis e lá ele vai ficar até o período de sua morte. Por que o Aristóteles é considerado um empirista, ou que ele pratica o empirismo? Empirismo aqui, para os gregos e na filosofia, são aqueles filósofos que afirmam que o único caminho possível para o desenvolvimento do conhecimento acaba sendo os sentidos, tato, olfato, audição. Então, o nosso corpo, os nossos sentidos, eles são de suma importância para o desenvolvimento do conhecimento, segundo Aristóteles. Para Aristóteles, o primeiro caminho que o ser humano tem para adquirir esse conhecimento ou para se relacionar com qualquer coisa que vai manipular uma vontade de descoberta são os sentidos, é o nosso próprio corpo. Tá? Então, a realidade, para Aristóteles, ela é formada por multiplicidade dos seres. Multiplicidade dos seres aqui existem várias formas de vida, existem corpos humanos e de animais diferenciados. E aqui cada um vai de acordo com a sua finalidade. O outro, ele vai rejeitar todas as teorias de Platão. Para ele, o processo racional ou até mesmo o mundo das ideias nada mais é do que um fruto das impressões que o nosso corpo tem dos sentidos, do acesso que nós temos ou contato que temos com as coisas materiais, tá? Então, a ciência, para ele, ela deve ter como princípio essa realidade sensorial. E, a partir dessa realidade, a ciência vai fazer experiências para descobrir a estrutura da essência do ser. Essência aqui seria o significado daquilo existir, a função daquilo, ou até mesmo um motivo de existência de um objeto ou de um ser. Tá? A ciência, para ele aqui, tem como finalidade compreender as características universais. Ou seja, tudo que eu posso encontrar de explicação no local, na região que eu vivo, é aplicada no universo inteiro. Essas explicações universais são justamente para isso. O Aristóteles é um dos primeiros a trazer uma ideia de sistema de desenvolvimento científico. Tá? O conhecimento particular das questões e das respostas gerais, ou seja, eu vou desenvolver um conhecimento particular meu, da experiência que eu tive, a partir disso vou fazer experiências, experimentos para comprovar aquilo e validar e ser uma verdade universal, válida para toda e qualquer pessoa. O mais importante aqui do Aristóteles é que na teoria deles vamos ter ato e potência. Uma dica simples. Ato significa atualidade, seu estado atual, o que você está agora, tá? Potência é sempre possibilidade, mudança, transformação. Então, ato e potência para Aristóteles não é algo parado. Sempre está acontecendo, com tudo, com todos, a todo momento, a todo instante. O ato, então, ele seria essa manifestação atual do que existe, ou que existe, tá? Em tudo que se encontra para se transformar em outro algo. E a potência se trata das possíveis mudanças que esse algo ou esse objeto pode sofrer, tá? Por isso, esses exemplos aí embaixo. Temos uma semente, essa semente, ela quanto semente é ato. Ou seja, naquele momento atual, ela é uma semente. Qual que é a possibilidade? O que ela pode vir a ser? Uma árvore. Ela virou árvore, voltou a ser ato. Então, desse ato agora, estado atual, árvore, ela pode virar outra coisa. Olha a possibilidade. Ela pode virar uma cadeira, ela pode virar uma mesa, ela pode virar um armário. É justamente isso. Quando ela virou, voltou a ser ato. E vai ter novas possibilidades. A mesma coisa somos nós, seres humanos. Nós sempre estamos em mudança, tá? Estamos envelhecendo, estamos amadurecendo, estamos mudando o nosso ponto de vista e opiniões. Então, Aristóteles vai trazer os 5 tipos de atributos possíveis. Para Aristóteles, todo e qualquer ser ou indivíduo
tem de 4 a 5 desses atributos, tá? Gênero, animal. É a classe em que o sujeito pertence, o ser humano é um animal. Galera, a própria divisão entre animal racional e irracional, ela foi proposta pelo Aristóteles, pra vocês terem noção. A outra seria a espécie. A espécie, ela constitui a diferença de um gênero para outro, né? Animal racional ou irracional. O racional e irracional seria a espécie. A diferença em si, que situa o sujeito, a qual a subclasse lhe pertence, e o outro próprio ou acidente. O próprio acidente, ele não modifica a essência desse objeto ou desse ser. Ele só é uma característica a mais. O acidente aqui poderia ser gordo, magro, alto, baixo, tá? Esses atributos em si não atrapalham o ser humano a ser alguém racional. As teorias da metafísica e as causas. O que ocorre? Toda análise que eu vou fazer, segundo Aristóteles, eu tenho que analisar a causa material do que é feito aquele objeto, a causa formal, ou seja, qual é a forma daquele objeto, causa eficiente, quem fez, qual foi o agente que fez ou trouxe aquela modificação, e a causa final. Só que aqui tem um peguinha. A causa eficiente não se aplica a seres vivos, não se aplica a um ser humano, não se aplica a um cachorro, um cavalo, etc. Tá? A causa eficiente só se aplica a objetos, a construções. Por exemplo, uma pedra de mármore que virou uma estátua. Quem foi o artista? Isso seria a causa eficiente. O próprio Aristóteles, ele afirma que o mais importante de todas é a causa final, porque é a causa final que vai dizer qual é a formação, o dom ou a função daquele ser, daquele objeto, tá? E a partir da gente sabendo a causa final, como no caso, os seres humanos, eles têm como causa final a racionalidade, a partir disso eu vou ver do que esse ser humano é feito, a matéria, qual é a forma que ele tem, qual é a causa eficiente, que no caso não existe, e por aí vai indo. Só que o Aristóteles ele se barra na seguinte pergunta: quem que foi que criou todas essas mudanças? Porque se tudo é transformação, é movimento, precisa de um agente que iniciou esse movimento. Quem foi esse agente? O Aristóteles vai responder: o primeiro motor. O primeiro motor aqui para Aristóteles seria um ser, uma essência, alguma coisa que transcende esse mundo, que movimenta tudo, tá? Ele é imóvel, mas ele movimenta todas as coisas. Aqui o próprio Aristóteles está desenvolvendo a ideia de causa e efeito, ou seja, toda ação tem uma reação. Para ele, o mundo é eterno, ninguém nunca criou o mundo. Se esse mundo nunca foi criado, ele não vai ter um fim, então ele é eterno. A vida por si, ela pode ter uma renovação, ou seja, morrer e renascer. Você morre, outra pessoa nasce, mas o mundo em si, ele sempre vai estar existindo. Essa seria a ideia do Aristóteles. O primeiro motor aqui, no caso, ele vai mover as coisas pela atração, tá? Ou seja, todo ser humano, ele tende a seguir o melhor exemplo, a querer o que é bom e também a tentar desenvolver o que é o bem. E para isso, a gente sempre tenta buscar o exemplo mais absoluto e perfeito possível. E o ser humano vai buscando essa perfeição e vai construindo a sua forma de agir, tá? Essa é a grande importância do primeiro motor, fazer com que o ser humano crie suas ações, suas condutas, o seu desenvolvimento tanto ético quanto público, visando essa perfeição. A ética aristotélica, ela vai ser cunhada nessa ideia, tanto que ele vai afirmar que o homem é um animal político. Por que o homem é um animal político? Justamente porque tudo que fazemos é uma forma de regra, de contrato, de acordo. Por exemplo, na amizade, você tem formas de conduta, tem regras com seu colega, o que pode ser feito e o que não pode ser feito numa amizade. Isso acaba sendo um sistema político. Então, todo ser humano, em algum momento, ele faz política, tá? Por isso que o homem é esse animal. E para o Aristóteles, o homem ele não consegue viver sozinho, isolado como uma ilha. Ele precisa viver em comunidade
principalmente para ter um desenvolvimento maior. A racionalidade e a consciência reflexiva, elas vão sempre estar orientando o ser humano na busca da virtude. Virtudes aqui significa tudo aquilo que é bom, o melhor comportamento possível, a melhor forma possível e aquilo que é válido para todo mundo. Porém, tem um significado. A gente não aprende isso de forma perfeita. Então, devemos sempre estar praticando. É porque a prática leva à perfeição. Essa prática vai fazer não só você memorizar, mas que aquilo seja algo natural do seu corpo e da sua consciência. A tal ponto que, mesmo esquecendo, automaticamente você vai fazer. Porque seria o certo. E o certo aqui é tudo aquilo que leva para o bem supremo, tá? As virtudes. E a virtude, ela sempre vai se encontrar no meio termo, o equilíbrio. O que seria isso? Para o Platão, a virtude ela é uma formação do que te falta com o que você tem em excesso. Equilibrando isso seria a virtude. Vou dar um exemplo. A coragem, o extremo dela é agir de forma impensável, colocando sua vida e dos demais em risco. E o problema, o outro lado, a forma que falta da coragem, seria você ser medroso, correr, fugir, abandonar todos. Juntando esses dois aspectos, encontramos a virtude da coragem, que seria agir de forma prudente, preservando a sua vida e a dos demais. O fim último do ser humano aqui é sempre a busca da felicidade. Porém, entre um ser humano e o outro, a felicidade pode diferenciar, tá? O objeto seu de felicidade ou a finalidade da sua felicidade pode ser outra. Aí, segundo o próprio Platão, a vida ela deve ser dedicada à teoria, à reflexão, ao questionamento, não só do comportamento dos outros, mas no seu também. Porque quando a gente adquire esse comportamento correto, o desenvolvimento político do ser humano vai facilitar. E nisso, você não vai atrapalhar e não vai ser atrapalhado pelo outro, possibilitando que consiga essa felicidade. A felicidade para os gregos é diferente da felicidade nossa para hoje também. O maior bem comum, ou o hábito correto da felicidade, estaria no desenvolvimento das suas funções, no desenvolvimento do seu dom, no seu desenvolvimento intelectual. Lembrando, a essência do ser humano, para Aristóteles, é a racionalidade, tá? Por isso, o ser humano ele deve aprender a agir correto pelo hábito, e a função primordial é sempre da política, e a política é a maior ciência de todas, porque é ela que vai organizar toda a cidade. Ela vai organizar o que a população vai aprender, ela vai organizar quais são os direitos e deveres da população, ela vai organizar as classes sociais, tá? E sempre essa política tem que visar o bem comum, a felicidade da grande maioria, ou de todos. Para Aristóteles, existem 3 formas de governo. Os 3 tipos de governo que promovem o bem comum são os melhores, e eles são considerados como racionais, como legais, tá? Esses 3 tipos são a monarquia, a aristocracia e a república. Porque, independente de como seja a sua forma de governo, o resultado final é sempre o interesse do desenvolvimento da população e do bem comum. Porém, existem 3 formas corruptas ou viciosas, formas que prejudicam a população. Essas 3 formas seriam governantes que estão baseados no seu sistema político na tirania, na oligarquia e na demagogia. Porque esses sistemas, além de manipular, enganar a população, elas só estão trabalhando para o enriquecimento e o interesse exclusivo de quem governa. Terminamos por aqui nossa aula. Até a próxima.